Olá! Olá. Que linda! Seja bem-vinda! Como eu tô feliz de te ter aqui, que gostoso! Ó, vim de rosa em sua homenagem. Ah, Linda! Tudo bem, Lizzy? tudo. Muito bom. Bom, já tem uma turminha aqui entrando. Deixa eu só escrever aqui o nosso tema para que as Tá. pessoas descobrindo a força do seu lugar. Isso é um tema muito importante. Isso é um tema muito importante. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí nesse processo de autoconhecimento. Eu te falei, né, Liz? Eu tô com essa missão aí com esses meus colegas da área da saúde, que está sendo tão desafiador para eles. Então, eu estou entregando o máximo de conteúdo que eu posso, de coisas que eu utilizei e me fizeram muito bem como pessoa, né, como ser humano em inúmeras fases aí da minha carreira, e a constelação familiar foi algo muito importante nesse meu processo, né? E quando a gente vem falando desse estado de consciência, esses colegas eles têm falado o quanto que é difícil isso, né? O quanto que a cabeça da gente está cheia, tá preocupado com coisas que estão até fora dali do plantão, né? Mas a cabeça tá estão carregando coisas que não são deles. E aí eu falei, eu tenho que chamar a Lizzie aqui para falar um pouco desse assunto que você domina tanto, e se foi tão importante para mim, eu tenho certeza que deve ser importante para muito mais pessoas, né? E então por isso que eu te convidei, o espaço é todo seu e esse público aqui tá todo para você, e eu espero que você se sinta muito bem-vinda nesse momento, e tudo que as pessoas quiserem perguntar sobre, conforme você for falando o assunto, a gente vai aqui trocando uma ideia, tá? Então entenda que a gente sempre vem para trazer coisas que a gente faça a diferença em um pouquinho na vida de alguém, né? Essa é a nossa missão aí, quanto treinadoras que somos, e você nesse seu ramo aí de constelação familiar. Então pode se apresentar, o espaço é seu. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada a todas as pessoas que estão participando. Esse é um dos temas que é mais profundo para mim, olhar para o nosso lugar. E eu sei o quanto é difícil. E quando a Carol falou sobre a gente olhar para a área da saúde, claro que cada um aqui deve ter a sua profissão, porque eu também fiz o convite lá na Sim, minha. sim, claro, claro. Então, assim, falar sobre o nosso lugar vai falar sobre muito, vai falar sobre a nossa força, sobre o nosso bem-estar. E o convite hoje, assim, ó, é poder identificar, descobrir qual é a força do meu lugar, o que que me impede de estar no meu lugar, qual é o preço que eu pago por não estar no meu lugar e como que eu posso fazer para ir para o meu lugar. E Sim. como é que eu posso entender isso, Lise? Primeiro, eu queria que a gente entendesse, que vocês percebessem assim, ó. A gente vem com o manual de instrução. Eu peguei o livro do Bert, tá, pessoal? Que é assim, ó. Meu trabalho e minha vida. Então, aqui, ó, tá tudo escrito, tá? Mas vai ter uma parte, um determinado lugar aqui, que a gente vai começar a escrever a nossa história. Então, como profissionais, a gente tem em tudo que tu vai ter um lugar. Tu nasce com uma pulseirinha, depois tu cresce, tu vai fazer um registro de CPF, de RG, o Conselho Regional de Enfermagem tem um registro, CRA, que é a minha profissão, tem um registro. Em todo lugar, tu vai receber um registro. E antes de teu nome estar aqui, ó, antes de teu nome estar aqui, tem um monte de nome antes. A questão é que às vezes o meu nome está aqui e eu dou uma pulada lá para trás. E é sobre isso que a gente vai falar. Então eu queria que nesse movimento, eu queria que tu colocasse assim, ó, se tu tem força no lugar onde tu tá, se tu acha que às vezes tu sente, tu diz, meu Deus, mas isso não é meu.
se tu sente que tá no lugar de alguém. E o mais importante, assim, ó, é que tu perceba o teu coração. Todo o nosso movimento hoje vai ser olhar para o nosso coração. O que acontece? Quando o nosso coração está em desequilíbrio, está doendo, o nosso pensar e o nosso agir, ele fica limitado. A gente precisa fazer um alinhamento do meu pensar com o meu sentir e com o meu realizar. Então, não estar no meu lugar ou vai me descontrolar emocionalmente, ou vai fazer com que eu haja impulsivamente. E, de qualquer forma, os dois movimentos são de desequilíbrio. Eu preciso, dentro da visão sistêmica, conectar com o meu coração para que, a partir daí, eu possa fazer os meus movimentos. Tá. Eu queria saber se tu sabe quantas pessoas vivem no teu coração. Ai, olha, agora ele é mais organizado. Depois que eu conheci você, ele ficou mais organizado, mas antes ele era muitas pessoas e ele vivia sufocado, né? Isso. Por isso que a gente precisa de um lugar. Eu queria que todo mundo colocasse sim para se sabem quantas pessoas tem no teu coração e não para que não sabem. Só um S de sim e só um N de não. Tá, Carol? Tu cuida Tá. disso? Sim, pode deixar. Por que que eu preciso saber quantas pessoas tem no meu coração? Eu já vou lá. Enquanto tu vai respondendo sim, sei, não, não sei, tá tudo certo. Alguma vez, algum ente querido teu passou por algum sofrimento e tu disse assim, eu queria que fosse comigo? Algum ente querido teve alguma dificuldade e tu disse antes eu do que ela? Isso também tu pode botar. O sim e o não. Alguma vez tu quis trocar de lugar para diminuir a dor de alguém? Sim. Várias vezes. Por amor, né? Por amor, sempre por amor. É o tal amor, né? Olha, a É o amor predominância aqui cego. tá sendo não, não, não. Não sabe, né? É muito. Então, o que que acontece? No meu coração, o meu coração, ele tem uma conexão divina com todos os corações da minha comunidade do destino. Tá. Então, eu tô conectada com todas as pessoas do meu sistema. Ele tá conectado. Mas se eu estiver fora do lugar, cada dor que tiver, eu vou estar buscando um coraçãozinho e tomando esse lugar. Tá. Então, é isso que eu preciso. Tá. Ô, Lizzy, quando você fala sistema, eu vou colocar isso aqui porque para mim também foi uma dificuldade, né? O que que é o meu sistema, né? Só para quem está entrando aqui e não conhece sobre, né? Só para as pessoas entenderem o que é o meu sistema. O meu sistema, na verdade, assim, é o meu sistema de origem. Meu pai, o meu sistema de origem, de qual eu vim Tá. antes de mim, o sistema que eu construí. Mas eu vou participar de vários sistemas, que é o quê? Tu participa do Corém, tu participa da academia, a gente participa do treinador. Cada local que a gente tiver, a gente vai criar sistemas e vai interagir com eles. Tá. Um exemplo de sistema, o Covid, ele criou um sistema onde ele colocou todo mundo dentro de casa e a ação dele atuou sobre todos nós. Então, o que acontece na China atua no meu sistema. Tá. Por quê? Porque existe essa conexão invisível do nosso coração com essa comunidade do destino, tá? Claro, Carol. Ficou ótimo. Perfeito. Tá. Então, o que eu preciso? Eu preciso descobrir o meu lugar. Por isso que eu quero que tu conecte com o teu coração, para saber o quanto de força tu tem, o quanto de liberdade tu tem, o quanto de abundância e de bem-estar. Mas principalmente, tu consegue estar no teu lugar e dizer: ah, que legal! Tu consegue ter um bem-estar e ao mesmo tempo uma alegria de sorrir no teu lugar. E a paz, porque quando a gente está na nossa paz, a gente consegue ter a felicidade de ser nós mesmas. E é esse o convite.
Mas eu só consigo fazer esse convite, só consegue isso, tu começar a conectar com o teu coração. É um olhar mais profundo, né? É um olhar mais profundo. Às vezes a gente olha para uma pessoa e tem um ruído, tipo, hashtag meu santo não bateu. Uhum. Ou hashtag melhores amigas. Foi bem que é o meu olhar para ti. Eu acho a Carol. Nossa, eu sou apaixonada pela Carol. É que a gente foi muito importante uma na vida da outra, Foi, sabia? Eu acho que foi, isso vai ser um foi, marco da nossa foi, amizade, assim. A gente foi muito foi. importante, muito legal. E a gente faz essas conexões quando a gente tá, quando a gente consegue olhar para o outro e sentir tranquilidade, a gente está num lugar de ordem. Eu respeito a Carol. Por que eu respeito a Carol? Porque nós nos conhecemos num ambiente de muito desafiador. E lá é tropa de elite. Paga para entrar e reza para sair. Né? Tipo, Paga bem foi um caro para entrar. paga bem caro. Então, assim, lá não tinha dor, vitimismo. Lá todo mundo estava preparado para fazer algo maior. É. Então, a nossa conexão foi muito mais profunda, porque apesar da Carol ter passado por muita dor, e ela foi uma das pessoas que passou uma dor lá muito profunda, eu não tive pena nenhuma dela. Eu não saí do meu lugar e eu só dizia para ela: você consegue, você consegue. E eu achava que ela conseguia mesmo, porque ela era muito maior que eu. Essa mulher é enorme, gente. Só uma perna dela tem o meu tamanho. Imagina, né? Ai, E é verdade. Então, assim, ó, é isso. Quando eu consigo olhar para o outro, mesmo com dor, eu mantenho o meu lugar e eu consigo ajudar o outro do meu lugar. E eu vou te explicar como isso vai acontecer, tá? ótimo. Mas primeiro eu preciso entender, primeiro eu preciso que vocês entendam uma coisa. Dentro da visão sistêmica, todo mundo tem um lugar. E o que é lugar? Toda família tem uma ordem de chegada, tá? Então, chegou, eu originei do meu pai e da minha mãe, depois veio a minha irmã mais velha, depois veio a mim, depois veio meus outros irmãos. Só que essa ordem, ela tá aqui, ó, tá antes de mim, tá? Porque essa ordem é orientada pelos meus ancestrais. Você trouxe os bonequinhos? Trouxe, então aqui. Eu Então, amo os aqui. bonequinhos. Então, assim, ó, aqui tô eu, tá? Antes de mim tá os meus pais e antes de mim tá os meus ancestrais, tá? E aqui tem uma fileira de ancestrais. Às vezes eu me bobeio e invento de vir para trás de algum deles. E aí eu vou pagar um preço e a gente vai falar sobre isso. Então, o que eu quero falar? Quem veio antes, por exemplo, um avô, tá? Um avô veio antes e depois veio o neto. Quem tem precedência? O avô que veio primeiro. Tá. Porque ele que está construindo o nosso código Tá. de lugar, tá? Tá, perfeito. Então, pai, quem veio antes e quem veio depois não está em igualdade. Daqui eu só recebo. Eu não tenho que ir para esse lugar aqui, ó. Se eu faço esse movimento, a origem é essa, tá? Sim. Se eu invento de vir para cá, eu vou pagar um preço. Tá. Então, por quê? Porque dentro da visão sistêmica existe essa ordem. Todo mundo tem um lugar. E o que eu quero fazer? Eu quero mexer no lugar de ordem do meu sistema. Então, aconteceu alguma coisa aqui, e eu tô lá na página 257. Eu saio daqui e venho para cá. Eu saio daqui e venho me meter onde eu não sou chamada. E eu vou te mostrar o preço que tu vai pagar. Tá. Então, na natureza tem uma ordem. Se a gente lembrar o cisne e os patinhos na lagoa, a gente vai ver que a mãe vai primeiro e os filhos vão depois. A mãe vem primeiro e os filhos vêm depois. Mas existe uma ordem. A gente precisa respeitar essa ordem. Tá. O Bert diz que toda vez que a gente respeita a ordem, passa a existir a paz. E dentro do meu sistema, existe um lugar para cada um. Para o meu pai, para minha mãe, para mim. Depois eu cresço, né? Para mim, depois para o meu parceiro.
E assim sucessivamente. Cada um tem o seu lugar. Tá. O que acontece quando eu desrespeito esse lugar? Quando eu vou infringir essas leis? Quando eu desrespeito? Imagina eu uso a cascata de champanhe. Se ela estiver lá do topo, então aqui é uma cascata de champanhe, vai vir até a mim. Uhum. Se o fluxo, se eu sair daqui e for para algum lugar, o meu lugar fica vazio e aqui fica um vácuo e eu não recebo. Mas Tá. como que é isso, Liz? Como é que é o desrespeito? O desrespeito é quando eu olho para o meu sistema com pena, com dor, com arrogância, e isso vai gerar as cargas, a infelicidade, o fracasso, os comportamentos destrutivos, né? Autodestrutivos. Quem é que a gente enxerga que está fora do lugar? Normalmente as crianças é que estão mais fora do lugar. A gente diz assim, ó, existe uma crença que diz assim, as mães amam incondicionalmente. Quem ama incondicionalmente são as crianças. Tem um exemplo agora da mídia, sem querer julgar, tá? Mas porque tá sempre, a gente sabe porque tá sempre aí. A Luana Piovani, ela se separou do marido. E eles passam em farpas. Uhum. Até aí, tá tudo bem. Aí, essa semana, ela disse que os dois pequenos se pegaram numa briga. Uhum. O que acontece? Quando os pais brigam, os filhos vão brigar para que algum dos dois possa olhar o que está acontecendo. Entendi. Então, as crianças elas vão trazer essa desordem dos pais para um comportamento agressivo, para doença e para tristeza. Entendi. Então, as crianças elas sempre vão mostrar o que está errado. E aí existe uma dinâmica muito forte, que é a dinâmica do eu sigo você, que foi a primeira que a gente falou. Ou eu antes eu do que você. Então eu tô vendo a dor dos meus. Aqui engrudou, gente. Grudou. É os dois brigando mesmo, gente. Ficou. Vamos ver se no final vai melhorar. Estão brigando mesmo. Tá tudo bem. Então quer dizer assim, ó. Quando eu saio do meu lugar, eu vou olhar para o meu sistema e vou carregar por ele a doença, eu vou querer morrer por ele, eu vou querer pagar o preço de um crime, eu vou carregar a culpa, eu vou querer desaparecer. Eu atendi ontem, foi uma menina que desde os 7 anos ela tinha uma tristeza profunda. E Uhum. qual era a história dela? A história dela é a, a bisavó perdeu o marido num acidente e ficou 6 crianças pequenas. Uhum. As filhas tomaram. Então, assim, ó, aqui era a bisavó, aqui grudou. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu vou lá pegar outro. Espera aí. Ela vai falando. Vai falando. Gente, a Trocando. constelação familiar é algo muito maravilhoso. Às vezes a gente se sente tão mal de tantas coisas que a gente se vê fazendo e incomoda, parece que não vai, que tá preso. E aí, quando você encontra umas pessoas assim que dominam muito o assunto e você fala uma coisa que você tá sentindo, e aí a pessoa começa a fazer umas perguntas, nossa, ela já me laçou. E perguntou da minha mãe, perguntou do meu irmão, perguntou dos outros irmãos. E o quanto que há desordem, né? E a gente não consegue, a gente não é capaz de olhar para isso com esse conhecimento, né? Que o constelador tem. Eu diria que isso é sensacional, porque olha, para mim, resolveu a vida. A gente precisa estar disponível, né, para olhar. Esse é o mais importante. Porque dói, né? Dói muito. Eu venho falando que o processo do autoconhecimento, ele é desafiador porque olhar para o que te incomoda, olhar lá para trás, olhar profundamente é algo muito delicado, né? E até falei no history hoje que isso faz parte do autoconhecimento, né? De você olhar exatamente para esse sistema, né? E interpretar para encontrar o seu lugar de fato, né? Às vezes aquela sensação que você tem de que não há felicidade, de você estar exausto, de eu não sei por que que as coisas acontecem, por que que acontecem,
é exatamente uma desordem, né? Agora eu sei que há uma desordem É. no sistema e que quando você olha e enxerga o seu lugar e respeita o lugar dos outros dentro desse seu sistema, é sensacional como isso reflete, né, na nossa vida profissional, pessoal. Parece que você tira tudo aquilo que te prendia, né? Fica para trás mesmo, né? Fica organizado. Fica organizado. A constelação trouxe esse movimento da gente conseguir olhar, mas durante muito tempo a gente não sabia. Então, por exemplo, essa mulher que eu atendi tinha 39 anos. Aham, Então, o que apareceu no campo? Ela, desde os 7 anos, ela tinha uma depressão profunda. tá. E aí, no campo, eu perguntei, o que aconteceu com a tua bisavó? Aí, que era o que o campo mostrou. Ela disse, a minha avó perdeu o marido num acidente e ficou com 5 crianças pequenas. Uhum. As filhas dela tomaram o lugar da mãe. E a mãe tomou o lugar de filha. Só que essa mãe, essa bisa, passou a vida inteira tentando seguir o marido. Uhum. Seguindo o marido aonde? Na morte. E aí, as gerações que vieram depois ficaram com um buraco aqui. Porque ela sucumbiu. Quando a gente voltou na constelação, fez a ordem, honrou essa mulher, trouxe esse pai, trouxe esse avô e disse: olha, você fez muita falta para minha avó. Uhum. Foi um choro tão profundo. Ela chorou o tempo todo, na verdade, né? Quando eu dou lugar a esse marido, quando eu deixo as filhas irem para o lugar, as, a mãe dela, no caso, depois, ela conseguiu entregar o movimento. Só que eu não sabia antes. E aí o desejo, quando a gente começou a conversar, eu senti a vontade dela de desistir. Ela disse, muitas vezes eu pensei em desistir. Por quê? Porque isso estava em desordem. E isso não quer dizer que eu preciso compreender o meu passado, que eu só preciso respeitar o meu passado. Porque eu não sei quais as dinâmicas que aconteceu aqui. Exato. Então, assim, uma mulher com 5 filhos naquela época, digamos que seja 1900 não, bisavó, é mais, 1930, talvez seja mais. Uhum. Porque a mãe do meu marido, ela nasceu em 1935, então é a avó da minha filha, uma geração antes, entende? Então, Sim, são 3, 4 gerações, às vezes, que pesam sobre mim. sim. Então, por isso que é importante, quando eu olho para o outro ou para o meu sistema, respeitar o destino dele. Uhum. Às vezes eu vejo as pessoas sofrendo, a gente faz isso, tá? A gente quer ajudar, mas as pessoas não estão disponíveis. E eu vibro na dor. E às Uhum. vezes tu diz, olha, tu quer isso, e a pessoa só quer reclamar. Não é porque ela quer reclamar. Às vezes a gente não acessa. Por quê? Porque uma coisa é o que é. Isso aqui é o que é. Minha avó sucumbiu quando meu avô faleceu, quando meu bisavô faleceu. Uhum. Ok. Isso aqui foi a falta que ele fez. Uhum. E isso aqui, o sistema, dependendo do meu movimento com a vida, ele me permite ou não acessar. Uhum. E Uhum. aqui é como eu enxergo e como eu reajo. Então, o que acontece aqui? Aqui, eu vou dizer, minha avó era uma... Minha avó desistiu dos filhos, a minha avó passou toda a responsabilidade, a minha bisavó passou toda a responsabilidade para minha avó. Quando eu começo a julgar, eu venho para cá. E aí eu vou repetir o destino. Eu Entendi. preciso entender que esse sistema aqui, ó, ele teve as condições, a pressão e a temperatura que ele precisava para lidar com esse fato. Uhum. E que eu não faria melhor. Eu só posso olhar para isso e reconhecer a dor. Sim. Quando eu reconheço a dor, eu me libero. E isso é o mais importante. Então as Oli, crianças não estão assim. Pode, amor, falar. deixa eu te fazer uma pergunta. Quando há um sistema onde você vive em um ambiente, eu vou falar isso porque isso tem sido um predominante, né, de o que tem acontecido da violência domiciliar, né? Ela não necessariamente ela precisa ser física, né? Mas às vezes a agressão verbal, como olhar para esse sistema que você vive, né? Isso é de você olhar para o sistema de alguém ou você olhar para o seu sistema?
É os dois, porque assim, ó, aqui tem a violência doméstica, tá? Aqui tem um homem, ah, aqui tem um homem e aqui Uhum, tem uma mulher. Nós não nos relacionamos com pessoas, nós nos relacionamos com sistema, uhum, tá? uhum. Então, o que ele precisa, eu tenho para compensar. O mesmo, ele comigo. Tá. Toda pessoa que vem para mim é uma oportunidade de reconciliar o passado. Eu queria dizer assim, a constelação, Carol, assim, ó, tudo é amor, tudo é absolutamente amor. Aí tu vai dizer, credo, Lise, mas e a violência doméstica e o abuso, o aborto, crimes hediondos? Vamos para. Tudo é amor e o amor adoece. E quando o amor adoece, não é eu e esse homem que estamos brigando. Há alguma coisa entre nós que faz com que isso aconteça. Uhum, E aí, enquanto eu não olhar por quê, o que é, por exemplo, vou dar um exemplo de mãe e filha, tá? uhum, Essa mãe aqui, ó, essa aqui é a filha e essa é a mãe. uhum, Essa mãe vive criticando essa filha. uhum. Vive por tudo. Tu não faz nada direito, ela tem uma sensação de inutilidade, não é o suficiente, não é bom, sempre isso. E aí, o que essa filha tem da mãe? Ela se sente desqualificada, menor, triste, mas eu esqueço. Eu preciso olhar sistemicamente para o que há aqui, ó. Enquanto eu não olhar que a minha mãe veio de um sistema de crítica, que a minha mãe deve ter, porque a minha mãe só repete o que ela aprendeu. Enquanto eu não olhar para isso e dizer, eu vejo você, eu reconheço o que você veio me ensinar, isso aqui dissolve e eu consigo olhar a minha mãe. A mesma coisa num casal. Eu só me libero de um casal, como casal, quando eu olho para esse parceiro, porque esse parceiro ele me traz a, a possibilidade de olhar para o meu sistema. Uhum. Por Sim. quê? Porque ele pode estar olhando para o sistema e eu também. Então, por exemplo, o meu marido, digamos, ele veio de um relacionamento com uma mulher muito autoritária. Uhum. E eu não sou flor que se cheire. Eu só digo, Selvagem. faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Blá, blá, blá. Aí o que acontece esse marido? Esse marido vai vir com toda a fúria, porque o registro que ele tem de mulher autoritária veio do sistema familiar. Agora, quando eu olho sistemicamente, o que está acontecendo entre eu e ele que está criando tanto ruído, tanta dificuldade? Uhum. Aí eu consigo olhar, ele tem atrás uma mãe que mandava, e às Uhum. vezes tu olha para o lado e tu diz assim, meu Deus, casei com a minha mãe, meu Deus, casei com meu pai. É verdade. Então, por quê? Porque esse aqui tem que me trazer alguma coisa para eu aprender. Daí, quando eu olho para esse homem e digo, ok, se eu for com a mesma agressividade masculina ou autoritária da minha mãe, eu vou perder o masculino com ele. Uhum. Então, um dos dois vai ter que mudar a forma de falar Uhum. para que possa ter relação, para que o Sim. amor possa fluir. E numa relação de casal, se o meu pai e a minha mãe não tiverem dentro de mim, eu vou estar repetindo o modelo de amor dos meus pais. Sim. Por quê? Porque aí eu vou estar atrás da criança ferida, eu vou estar atrás da vingança. Esse aqui, ele tem que vir inteiro como homem para mim. Ele não tem que substituir a minha carência, o lugar do meu pai, da minha mãe. Ele tem que vir como um homem para que eu possa, com ele, fazer um movimento divino que é a vida, que é os filhos. Sim. Consegui responder, Carol? Perfeitamente, Tá. perfeitamente. E o quão que a gente não organizar a gente não olhar para isso, reflete na educação dos nossos filhos, por exemplo. O que que a gente pode esperar, né? Quando você fala, por exemplo, o casal briga, a criança vai brigar também, né? E quando tem algo no meu sistema que eu não olho e eu não quero olhar. Eu vou adiante e eu acho que eu tenho toda a força e que deixa isso para lá. Eu não me importo com aquilo.
O que que eu espero isso de reflexo para frente? Eu tô te falando isso porque, por exemplo, quando você vem de um sistema, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Você sabe, eu tratei com você, falei, né, sobre o problema que existia dentro da minha família em relação a álcool, né? E isso foi uma coisa que veio da infância, isso gerou muito ressentimento, muita raiva, e o quão que isso foi bloqueador, porque eu não sabia interpretar isso olhando para o sistema, né? O quanto que não olhar para isso poderia talvez refletir nos filhos, né? Como que fica o objetivo aqui, na verdade, é para fazer as pessoas entenderem essa sua responsabilidade de parar e olhar porque alguém vai pagar por isso, né? Que isso foi algo muito forte que você me falou, isso para mim faz todo sentido. E o que eu vejo hoje são colegas que carregam muito isso, que não é deles, mas é uma dor que tem e ele só não olha para ela. Então, é isso que eu queria que você falasse um pouquinho do quanto que alguém vai olhar, em algum momento alguém vai ter que olhar, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, isso é sensacional. Os filhos vão olhar através das dificuldades que eles vão estar apresentando. Por exemplo, o teu caso é igual ao meu, Carol, tá? Eu também vim de uma família de alcoolistas, tá? Então, o que que dentro da nossa família de alcoolistas... E assim, não é que eu não queira olhar, eu não dou conta de olhar. Por quê? Porque eu tô com pena. Ou porque eu acho que, eu no caso como mãe, digamos, né? Eu olhando para minha mãe, eu não dou conta de olhar porque eu acho que a minha mãe não deveria ter ficado com meu pai, porque por que que ela escolheu esse homem, por que que a minha mãe não sai disso, ou coitadinha da minha mãe. E o que que acontece com os filhos? Os filhos vão reproduzir o comportamento daquele sistema. Então, por exemplo, a gente vai olhar um pai, e aí que é alcoólatra, e dependendo do filho, dos filhos, dependendo do comprometimento, vai ter uma família de alcoólatras. Então, o preço é a repetição daquela dor. A questão é que ela se repete porque ninguém é capaz de olhar para isso. Quando tu olha para isso e tu entende, ok, o álcool serviu ao meu sistema. Libera, que foi o que a gente fez contigo, que foi o que fez comigo. Alguém precisa... Porque assim, ó, o corona é mal? Não. O corona trouxe tanto aprendizado, tantos movimentos, mudanças de comportamento, uma reflexão interior, trouxe para dentro de casa, fez a conexão com a mãe, fez a conexão com a família. Tu consegue dizer, agora talvez tu não consiga dizer, mas depois tu vai dizer, nossa, o corona trouxe tanta coisa. E o álcool, ou a depressão, foi a única maneira do meu sistema sobreviver. É aquele pedido de ajuda. O que acontece com os filhos, com os irmãos alcoólatras, com aquilo que a gente quer excluir do sistema? Fica mais forte. Tem um conto dos monges que eles estavam... Eu não sei se monge fica no mosteiro, daí vocês me corrijam e me perdoem, tá? Mas era assim, ó. Era um monge, vou dizer que era mosteiro, tá? E tinha vários monges em estudos, até que chegou um monge novo, tá? E aí esse monge novo começou a roubar de todos eles. E aí esses monges foram ao monge superior, perdoem a linguagem, né? Porque eu não sei muito de monge, mas essa é a história. Foram a esse monge superior e disseram, ou ele, ou nós. Sim. E aí o monge superior disse o seguinte, então é ele. Porque essa é a única oportunidade dele crescer. Se ele sair daqui, ele vai fazer muito pior. Sim. O que eu quero dizer é que alguém precisa olhar. Sim. Para aí. O que o meu irmão está fazendo? E não é fazer no sentido, olha, eu vou te dar medicação, eu vou te levar... Não. É olhar. Sabe quando às vezes tu vem furiosa com alguma pessoa e a pessoa diz, por favor. Tu não para. É como se fosse Aquilo é um movimento de reflexão. A palavra, por favor, tem um poder muito grande. Então,
Então, o que que eu quero dizer? Eu não estou dizendo, eu não estou fazendo julgamento. O que eu quero te dizer é que tudo que é diferente, tudo que causa dificuldade, tudo que causa dor no meu sistema e que não tiver dentro do meu manual de instrução, das minhas crenças, do que aquilo que eu acho certo, eu vou excluir. Sim. Mecanismo de defesa, né? É um mecanismo de defesa, é um modo de sobrevivência, porque a gente não sabe lidar. Uhum, uhum. Entendeu, Carol? Entenderam, pessoal? É que é muito profundo. É Eu quero muito. explicar assim, ó. Eu quero fazer vocês entenderem como é ir para a ordem, tá? Então, assim, ó. Isso aqui, ó, é um casal, tá? Uhum. E aqui, ó, eles estão juntos ainda. Nossa, eu não devia ter falado da Luana Piovani e dos filhos. Sim, é o movimento de vocês. Eu vejo vocês. Vamos ver se solta. Então, assim, ó. O Ai, Jesus, amado. que acontece? Olha só. Minha mãe. Deixasse a Luana Piovani quieta no lugar dela. Ela vai vir atrás de mim. Olha só. Aqui é minha mãe, É. tá? E aqui sou eu. Eu venho pra cá e pego essa mãe no colo. Eu quero colocar essa mãe no meu colo. Isso dá conta, gente? É Isso dá pesado, conta? viu? É pesado. Quando eu quero cuidar da minha mãe, quando eu quero proteger a minha mãe, sendo que, na verdade, quem teria que tomar o colo dessa mãe, eu preciso respeitar. Esse é o movimento certo. Olha como muda a diferença, Sim. tá? Então, isso pode ser com a mãe ou pode ser com o pai. Outra coisa, meu pai e minha mãe se separaram. E tá eu e os meus 2 irmãos brigando, eu e meus 3 irmãos, que não desgrudou aqui, tá? O que que acontece? Essa mãe toma os filhos, que é bem a situação da Luana Piovani. Esses Ó, bonequinhos há de soltar. pode soltar. Eu vejo vocês. O que que aconteceu? Ela toma, olha só, essa mãe separa as crianças, tá? E Sim. esse pai não tem acesso. E o que que vai acontecer com isso? A mãe é que permite que o filho vá para o mundo através do pai. O pai é o mundo. Se a mãe põe todos esses filhos. Oh, soltou! Eba! Ah, viu? Ó, agradecemos, soltou. Olha só. Quando essa mãe não permite que essas crianças vão para o pai, Uhum. alguma delas vai tomar o lugar do pai. Então, o que que acontece? Aqui são 3. Aqui é o pai. O pai saiu fora do sistema, tá? Tá. Ela vai pegar um representante, ou uma menina, ou um filho, para virar o quê? O O parceirinho pai. dela, Uhum. o pai. Aí ela vai dizer assim, ó, o papai foi embora, isso é uma crueldade. Papai foi embora e agora você é o homem da casa. Eu Que não sou o homem da casa. responsabilidade. E aí essa criança cresce maior que todo mundo. E essa criança é arrogante, porque ela teve que crescer mais rápido. Ou outro movimento. Todo o meu sistema tem problema, tá? Uhum. E aí o que que acontece? Vem eu aqui e assumo a culpa, a responsabilidade, o preço. Um exemplo, o Getúlio Vargas se suicidou, o filho do Getúlio Vargas se suicidou, o neto do Getúlio Vargas se suicidou. Essa Eu história é carrego, maravilhosa. Eu adoro quando você conta essa história do Getúlio Vargas. eu carrego muito, mas tem muitas histórias, eu carrego um peso. Uhum. Então, e aí eu viro o salvador da pátria. E aí a vida vai ficando pesada, as coisas não dão certo. O Bert fala que quando eu não estou no meu lugar, eu pago um preço muito alto. Uhum. Eu pago com o sucesso, com a vida e com o sofrimento. Uhum. E daí, Lise, mas o que que é então estar fora de lugar? Por que que eu estou fora de lugar? Primeiro, lembra, tudo é por amor. Eu não saio do lugar porque eu quero. Eu saio do lugar porque eu quero. Aquilo que ficou
num vácuo, alguém vai ter que suprir. E por amor, eu vou lá e faço esse preenchimento. Uhum. E aí, o que acontece? Tá, Lise, mas como isso? Eu vim de um pai e de uma mãe, tá? Uhum. E aí, por alguma obra do destino, eu tenho uma dificuldade com um dos dois. Existe um movimento interrompido. Uhum. E Uhum. aí, por exemplo, eu fiquei, nos hospitais, tu pode até falar sobre isso, Carol. E Uhum. tu deve ter vivência. E quem for enfermeira aí pode falar sobre isso, tá? Existe um movimento muito profundo que se chama o movimento interrompido, que é quando a mãe não pode acessar a criança. Então, por exemplo, ficou na incubadora, ela não pôde entrar para visitar, essa criança ela ficou, porque diz que a criança não pode ficar, a pequena, mais do que 24 horas sem o contato da mãe, tá? Sim. Não sei se isso tem na literatura. Uhum. E isso cria um vínculo muito profundo, tá? Eu tive teve um caso de estudo de uma professora que ela contou que os pais casaram, não, a criança nasceu e os pais resolveram tirar uma lua de mel e ficaram uma semana longe da criança. E ela tinha meses. Quando ela voltou, ela não reconhecia mais a mãe, ela virou uma criança agressiva, porque aqui houve um movimento de interrupção. Então, independente do movimento que aconteça com os meus pais, meu pai morreu, meu pai não foi bom o suficiente, meus pais, minha mãe me abandonou, não sei. Se existir um movimento, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu excluo um dos meus pais. E aí o que eu faço? Eu tomo o lugar de um. E quando eu tomo o lugar de um, eu vou viver a vida inteira fora do meu lugar. Por Uhum. isso que eu preciso entender qual é o meu lugar. Quando a Sim. minha mãe vem se queixar, ela vai dizer, porque tu não sabe o que o teu pai fez. Mãe, o meu pai não fez nada. Quem fez é o teu marido, tu dá conta? Exato. A gente precisa fazer esses movimentos. Mas o teu pai, pois é, mãe, o meu pai é show. A Agora o teu frase da marido minha vida é: toma que o filho é teu. é teu. Essa é a frase que me É, libertou, assim, o filho é é teu. exatamente isso. E a gente faz isso com os irmãos. Não sabe o que teu irmão fez. É isso. A gente começa a devolver para o outro a responsabilidade. Isso não está querendo dizer que eu não vou ajudar de uma outra forma, Exato. mas eu vou ajudar do meu lugar. Uhum. Eu tenho uma história que uma cliente contou que ela ganhou uma casa. A mãe teve uma herança, a mãe ganhou uma casa e dividiu com as duas filhas. E aí ela vivia incomodando a filha para a filha cortar a grama. Ou ela vendesse ou ela cuidava a grama. Isso virou um ponto de briga entre as duas. A Uhum. mãe não respeitava a escolha da filha. E são coisas simples. Até que ela disse, mãe, tu me deu o terreno? Dei. Então cuida da tua vida. A gente precisa fazer o movimento. Eu tenho que saber por quê? Porque se eu tô no lugar da minha mãe, eu vou estar mandando. Se eu tiver com um lugar de pena ou inferioridade, eu vou estar deixando a minha mãe também me controlar. Eu também vou estar fora do lugar. Eu preciso descobrir o meu lugar. Sim, sim. E o meu Lise, lugar ah, pode falar. pode. Não, fala, fala. Não, é isso que a gente falou no início. Eu preciso primeiro olhar, Lise, como é que eu vou para o meu lugar? Primeiro olhando para minha mãe e para o meu pai. É Uhum. ok a minha relação com eles? É que tu não conhece minha mãe, Lise. Não conheço, não quero conhecer e sei que tu dá conta, tá? Qual é a minha relação? Eu só posso ir para o meu lugar quando eu dou lugar para esses dois. E aí eu vou para o fluxo da vida. Uhum. Uhum. Então, enquanto eu não tomar o meu lugar, eu vou ter dificuldade, doença, infelicidade, fracasso. Não acredito em ti. Para ver. O que tu tem na tua vida hoje? Lembra qual foi a primeira pergunta? Quantas pessoas tem no teu coração? Sim. E quantas tu já tentou salvar? O teu coração é esse aqui. E tu bota todo mundo dentro. Porque dependência de. Porque o que acontece? Tu não quer que ninguém sofra, mas tu desrespeita o código. Esse código maior. Olha só, como é que a gente pode entender? A constelação ela fala de algo maior.
Algo maior é como se fosse o Corém, para as enfermeiras, o CRA, a OB. A gente tem que escrever o que está aqui, ó. Escreveu, não leu, vai ter consequência. E quem é que rege esse algo maior para poder colocar a minha vida em ordem? Papai e mamãe. Eu preciso olhar para papai e mamãe. Elise, profissionalmente falando, né? Aquele momento que você não está realizada, você vive numa infelicidade, você não se encontra, né? E eu diria que o que, né, que as pessoas percebem, né, no dia a dia, insucesso, infelicidade, o que faz olhar, né, essas perguntas, o que perguntar, né? Eu preciso resgatar, eu preciso olhar para minha mãe, eu preciso melhorar minha relação com os meus irmãos, eu preciso olhar para... Eu queria que você falasse uma opinião sua sobre exatamente esse olhar profissional, eu diria de fracasso ou infelicidade, sabe? A melhor maneira da gente encontrar o sucesso ou uma tarefa ou reconciliar ou encontrar mesmo a fluidez da vida te pergunta o quanto tu tá julgando, o quanto tu tá cobrando, o quanto tu tá reivindicando das pessoas do teu sistema familiar. Porque é o julgamento que me prende. Eu sempre acho que eu vou fazer melhor que a minha mãe. Na constelação, a mãe até falei na live ontem, a mãe é os relacionamentos, a mãe é a saúde, a mãe é o êxito, a mãe é o dinheiro, a mãe é o trabalho. E aí o que eu acho? Dar a vida é muito. Ah, mas eu acho que não é suficiente. Por quê? Porque eu parto de uma construção, de um arquétipo de uma mãe ideal. E não existe mãe ideal. Existe a mãe real, aquela que te coube nessa existência. Então, eu tenho que começar a perguntar por que eu estou julgando? Ou olhar para a minha dor. Porque às vezes não é fácil, é aquilo que eu falei. Uma coisa é o que é, uma coisa é o que o sistema me permite ver. E outra coisa é o que eu penso. Então, enquanto eu só olhar porque ele está fazendo, enquanto eu só olhar pro problema, eu não vou ver. Hoje eu atendi uma menina que ela disse, Liz, eu estou fracassando, eu quero sair de casa, eu quero me livrar dos meus pais. Não foi bem isso, mas ela quer sair de casa para ter a minha vida. Mas daí eu penso em que coitado dos meus pais. Então, eu não tô olhando para frente, eu tô olhando para trás para os meus pais e tô deixando o futuro vago. Tá, mas tu sabe para onde tu vai ir? Não, não tenho a mínima ideia. Então, em vez de tu pensar que tu vai deixar teus pais, começa a olhar para frente para ver o que tu vai realizar. Sim. Então, eu não sei se eu respondi, Carol, mas Sim, assim, dentro da visão perfeito. sistêmica, o que me prende é o julgamento, a crítica, a pena ou a arrogância. E isso tudo só acontece quando eu tô fora do lugar. Sim, sim, sim. E o que acontece quando a gente vai para o nosso lugar? Quando eu consigo reconhecer o meu sistema familiar, quando eu consigo dizer sim para ele, eu ganho uma permissão de evolução. E aí eu paro de querer entrar no lugar dos outros. E aí a gente evolui. Eu sempre falo assim, ó, sabe uma pessoa que tu queria ajudar muito, que tu viveu propiciando todos os tipos de coisa para ela, e ela era ingrata, ela não dava conta. E aí uma hora tu disse assim, ó, dane-se. E aí quando tu largou ela de mão, deu... E aí quando tu olhou pro lado, tu disse, meu Deus, ela sobreviveu. Tá com os braços, tá com as pernas, e parece que tá com a cabeça. É Sempre verdade. isso. Por quê? Porque o que acontece? Eu tô sempre olhando para grama do vizinho. É verdade. Porque eu não tô centrada no meu movimento. Sim. Eu preciso olhar para a minha vida. Olhar para esse lugar. E talvez o Bert diz que não há... Ele diz, a ordem precede o amor. Por mais que tu ame alguém, mas a minha mãe ama, mas o meu filho aprontou todas. Só o amor não basta, precisa do limite.
E esses pais que nós nos escolhemos, eles estabeleceram do jeito deles aquele limite que nós precisamos para fazer a nossa caminhada aqui. Exato, exato. E o que é muito importante, isso que você falou, né? Essas pessoas que estão do nosso lado, né? Elas foram colocadas do nosso lado, tem um motivo, né? Alguma coisa você precisa olhar, né? Ninguém tá na nossa vida por acaso, né? Eu sempre digo assim, ó, eu tenho um grupo chamado 5 Círculos do Amor. E a dinâmica mais difícil que o pessoal diz, nossa, como aquela dinâmica foi difícil, é a dinâmica de olhar no olho do outro. É. Porque quando eu olho no olho do outro, a vida muda. Eu enxergo alguma coisa. A gente fez, Carol, para mim foi uma das dinâmicas mais profundas que a gente fez, porque aquilo fez eu ganhar o Ogata. Tá? A gente fez um curso de treinadores de comportamental, gente. E aquela dinâmica das mãos, tu lembra? Quando Lembro. tu encaixa em mim, aquilo é só a conexão da energia. E quando tu tá alinhada aqui com a mão e aqui no olhar, eu já fiz aquela dinâmica dentro de um grupo de constelação, é profundo, é precioso, porque o que sai dali, o que libera, porque o que a gente enxerga? A gente enxerga outro ser humano. E isso não tem preço. É verdade. Visto eu, né, na minha, foi maravilhosa. É. A minha constelação foi muito boa. Liz, e ainda sobre quando você fala de relações, de pessoas que estão, né, do nosso lado e tem um motivo para elas estar, isso a gente também leva em consideração, por exemplo, nossa turma que a gente trabalha muito em equipe, né? A gente entende o trabalho em equipe como um sistema de estar ali naquele momento com aquelas pessoas, porque algo dali há de se aprender. Sempre. Olha para isso também como um sistema. Tudo. Tudo aquilo que tu tem de dificuldade no teu trabalho, o que que acontece assim com qualquer desordem que tu tenha dentro de casa? Eu falo dos mínimos, tá? Tu te indispôs com alguém, o que que tu vai fazer? Tu vai cortá-la do Instagram, do WhatsApp e do Facebook. Bloqueia tudo. Tu vai entortar a cara. E aí o que que acontece? Eu fico no ressentimento. Eu tô na criança, porque alguma coisa lá atrás, eu e tu tivemos um atrito na nosso trabalho. Tu despertou em mim alguma ferida de lá. E aí, como ela tá inconsciente, eu vou para cima de ti. E como a gente trabalha junto, eu não posso brigar contigo. Talvez tu seja a minha superior. A gente não tá acostumado de dizer, Carol, eu não gostei do que tu me falou. Uhum, uhum. A gente prefere falar com o outro. A gente prefere reclamar. A gente prefere criticar. Quem critica, quem reclama, não está no adulto. O adulto vai lá e faz. E assume a responsabilidade. Uhum. Então, no meu exercício do trabalho, eu preciso olhar para aquele que está me incomodando. Eu atendi uma pessoa da enfermagem que ela durante, acho que foi 17, não, ela trabalhava aos 18 anos, há 10 anos, mais de 10 anos, ela teve um atrito com a primeira enfermeira, e dali, olha só, ela teve um atrito com uma enfermeira, trocou a enfermeira, Uhum. e ela ficou aqui. Ela teve um atrito os outros 10 anos com essa enfermeira, porque ela não tinha honrado essa enfermeira. Quando eu constelei e incluí a ordem, fiz ela ver a ordem, e essa chefia que controlava a tal da promoção para lá e para noite. Ela conseguiu a promoção e melhorou o relacionamento. Só dela Então, às olhar. vezes, só dela olhar. Nossa, ela se batia no chão, Então, assim, mas não é o olhar, o que eu falei desde o início? É olhar com o coração. O que tem atrás do teu sistema. Uhum. Eu gosto de falar, essa parte me emociona. O Mandela ele ficou 27 anos preso. E aí, quando ele foi para a presidência, ele convidou os 2 carcereiros dele para estar com ele. E ele falou, tu tá fazendo isso porque tu é arrogante, tu quer te mostrar. Ele disse, não, eu só quero que que eles vejam que eu também sou um ser humano. Uhum. Eu esqueço que o amor adoeceu e que o que está aqui também é um ser humano.
Eu não consigo ver um ser humano porque tem alguma coisa que está entre eu e ele. Mas isso aqui, ó, é o que ele traz do passado. E eu preciso começar a entregar. Mas não, o que eu faço? Não porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque ela fez aquele outro. E aí as coisas acontecem. O Escondido não. ressentimento, né? O ressentimento, eu acho que é a pior cola. Porque o ressentimento, ele faz o seguinte, ele fixa no passado, então assim, ó, ele fixa no passado, ele faz tu lembrar do passado e ele faz tu querer apagar o passado. E aí tu faz o quê? Tu tá sempre olhando para trás. Então tu tá aqui, tu tá aqui, tu tá aqui. Eu acho que o ressentimento é uma das coisas mais difíceis. Porque o ressentimento é o veneno que tu toma todos os dias. Não é verdade. E isso é terrível. E tu precisa olhar para a solução. Tem uma história também de um monge, tá? Que a sogra, foi uma mulher pedindo para. Ela disse: eu quero matar a minha sogra. Eu quero que o senhor me ajude. Aí ele disse: olha, eu vou te dar aqui uma poção, tu bota todos os dias no café dela. Só que essa poção só vai adiantar se tu mudar o teu comportamento. Porque senão eles vão perceber que foi tu a culpada, que tu quis matar ela. Tu volta daqui depois de 120 dias. O que aconteceu? Tu precisa mudar o teu comportamento. Aí ela foi lá, depois de 160 dias, ela volta e diz assim: ah, meu Deus do céu, eu queria cortar isso, porque a minha sogra mudou completamente. A sogra, né? Então, eu preciso mudar o meu comportamento. É verdade. Gente, a constelação é uma coisa muito simples. O que ela é? Ela é uma informação, uma consciência com o sentimento. E quando eu acesso isso, eu consigo mudar o meu comportamento. Às vezes com ajuda profissional, às vezes sem. Às vezes eu dou umas caídas. Eu sempre digo, encontra uma consteladora que fale com o teu coração. Existem milhares. Dessa forma, tu vai encontrar alguém que vai te acolher e tu vai poder abrir a tua alma. E ela vai te ajudar a chegar no momento que tu precisa. A gente tá chegando no final. Tá. Que horas são agora? Nem sei. Não tem alguém botou, no final sempre será você. É o Edson. É o Ai, meu eu acho que é marido. teu marido. É o meu Oi, marido. marido da Carol. E aqui tá o marido, tá a cunhada, tem um monte de enfermeira aqui, tá uma Querida. delícia. Ah, Verdade, estamos nos 2 últimos minutinhos, mas, Liz, acho que é essa mensagem, assim, se a gente tiver, se a gente já conseguiu despertar essa nova percepção nas pessoas que estão aqui, né? É mais uma ferramenta para tirar todo esse peso das costas, né? E sim, ao seu lugar ao sol, né? Essa é a frase. nossa, Essa é a... A gente Então, podia se a fechar com gente o final. conseguiu despertar isso, né, dessas pessoas pararem e olhar, né, por que que tá dando tão errado, por que que sou eu, por que que comigo, fazer esse olhar para esse sistema todo, né, é uma paz engrandecedora, né, eu digo que não tem preço a organização profissional e pessoal que isso tudo traz, né, então... Acho que está aqui já essa nossa missão hoje cumprida. É verdade. Eu agradeço, Carol, agradeço muito, muito, muito. Então eu agradeço, eu quero deixar com vocês que durante esse mês vocês consigam encontrar o lugar de vocês, porque lá vocês vão poder sorrir e vão poder achar o lugar ao sol e estar em paz. E isso é o chorão, não sou eu. É verdade. Linda frase. Lizzy, obrigada, viu? Eu vou Obrigada, deixar, vou muito tirar obrigada, uma, Ju. vou tirar uma selfie aqui, um print da Ai, que tela. beleza. E vou deixar lá o seu Instagram, se as pessoas quiserem seguir, Tá. acompanhar. Você tem feito bastante live sobre isso e eu Tem. acho que é um tema muito engrandecedor para nós como pessoa e isso é fundamental no nosso desenvolvimento humano. Mais uma vez, obrigada, viu? Minha cunhada tá Obrigada, falando agradeço a fica todos. mais, não dá.